anos, né? É sempre uma expectativa. Obrigado. É só uma pergunta. Pois E aquilo os senhores atribuem a causa dessa decadência moral? Há um processo revolucionário no site que nós indicamos nesse folheto. Existe um livro chamado Revolução e Contra-Revolução, que nós mostramos a decadência da civilização ocidental até os dias de hoje. É um processo multissecular e que nós estamos, por assim dizer, numa espécie de auge dele. Mas nós temos que a todo momento oferecer resistência. Os senhores atribuem então ao liberalismo, a esta crise? Ao liberalismo, ao comunismo, ao socialismo e assim por diante. É uma série de doutrinas que nasceram com a modernidade, digamos assim, após o final da Idade Média, e que foram produzindo efeitos filosóficos, econômicos, sociais da civilização ocidental. Eu me referi ao liberalismo porque a ideologia, a doutrina que vai engendrar o liberalismo é o iluminismo. E o iluminismo vai também propor a secularização do Estado. O laicismo é fruto do mesmo processo. Começou, aliás, no Renascimento, se nós olharmos com atenção, e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e produzindo ideias e doutrinas filosóficas como o liberalismo e o iluminismo. E qual seria a resposta hoje para, digamos... A restauração da civilização cristã. Lentamente, passo a passo, começando por uma restauração moral. E os meios para isso? Alertar a opinião pública e confiar na graça. E o que a civilização ocidental, com esta cultura, ou com esta nova sociedade que se estrutura como uma sociedade de comunicação, uma sociedade de redes, como se faria isso? Como criar um pensamento único ou um pensamento hegemônico numa situação dessa? Não, o pensamento hegemônico tem o seguinte, esse processo ele é um gigante, mas ele tem pés de barro, que a natureza humana, ela é, por assim dizer, contrária a esse processo. Ela é muito mais firme do que às vezes a propaganda nos faz acreditar. Sabendo mexer nessa natureza humana, restaurando nela os princípios que são no fundo a base da civilização, nós podemos fazer muita coisa. Mas usando as redes, usando a internet, usando os meios de comunicação que tiver a nosso alcance, inclusive fazendo manifestações na Paulista. Dentro de uma vertente de pensamento que eu atribuo a George Del Vecchio, jurisfilósofo italiano, eu diria que, apenas para argumentar, que o poder, ele dispõe de 3 técnicas: a persuasão, a manipulação e a força, a violência. Quais desses métodos o senhor poderia projetar? Nós temos que usar a persuasão, que é provavelmente o proselitismo, que é o que nós fazemos. Para, de fato, esse processo tem à disposição dele meios que nós não temos. Eles têm dinheiro, eles têm meios de comunicação. O que nós podemos fazer é isso que nós fazemos, que é o trabalho de passo em passo. Quando eu me referi à sociedade de comunicação, é exatamente porque a base do poder deles é a manipulação. Eles usam manipulação, atinge as massas, impõem leis que as pessoas não querem e assim por diante. Muito obrigado. Uma última palavra sua. O que o senhor realmente recomendaria para a juventude? O heroísmo. A juventude precisa ser heróica, sobretudo nessa época em que nós vivemos, e ter princípios sólidos. Uma juventude sem princípios acaba se tornando escrava dos seus próprios vícios. É preciso usar a juventude com heroísmo. Então, em nome do senhor, por favor? Frederico. Obrigado.